Bom, eu me lembro que essa paciente, ela já tinha sido atendida previamente. Aí eles tinham me dito que a paciente estava com a pressão baixa e estava com sudorese, mal-estar. Inclusive foi um dos nossos enfermeiros, né, que a gente confia no pessoal devido ao volume. Se tiver algum paciente passando mal lá atrás que a gente não esteja vendo, o enfermeiro ele sempre nos mostra, nos fala sobre a gravidade de algum paciente. Então eles desceram com essa paciente, uma pressão baixa realmente, eu me lembro que era uma pressão 7/4, mal-estar, uma pele fria. Aí nós demos volume para o paciente. Aí naquele primeiro momento, eu não me lembro assim o horário certo, mas no primeiro momento houve uma melhora. Inclusive ela passou daquela tarde para a noite, no outro dia, melhor, e passou na sala vermelha. E depois, eu me lembro que estava com vários pacientes graves lá ao mesmo tempo, e no outro dia, ela estando melhor, nós passamos ela para o leito, mas passou mais ou menos assim umas 24, 48 horas depois desse acontecimento, que ela teve uma piora clínica. Aí eu me lembro que já na quarta-feira, ela, na parte da manhã, já estava com um pouquinho de falta de ar. O interessante é que os exames laboratoriais dela, embora houve uma melhora clínica, mas os exames laboratoriais dela apontavam ainda uma insuficiência renal, alterações de enzima hepática. E só que nessa quarta de manhã eu já tinha notado que ela estava um pouquinho mais com falta de ar. Foi chegando por volta do meio-dia, 1h, onde nós fomos ajeitar ela na cama para poder ela fazer as necessidades. Ela começou a ficar com mais falta de ar, aí eu resolvi sedar e entubar ela com aquela dificuldade. Mas, posteriormente, ela, aguardando Deus no início vaga para internação, saiu na quarta-feira e nós trouxemos ela para a Santa Casa, mas claro que uma situação assim, ela veio porque já tinha indicação, né, de gravidade. Doutor, a sala vermelha da UPA, ela tem condições de manter um paciente nas condições que estava a paciente? Tem. A sala vermelha da UPA é um ambiente de urgência e emergência. Ali tem todas as medicações, tem, digamos assim, tem as condições do médico que tiver de plantão ali conduzir o paciente grave. Óbvio que é diferente, a sala vermelha da UPA ela é diferente do CTI, porque o CTI ele trabalha com um número X de pacientes. Se você tem 11 leitos, o CTI trabalha com 11 pacientes. Já nós ali da UPA somos porta aberta. Eu tenho um paciente grave na mão, mas de repente a porta abre ali com outro paciente grave, eu sou obrigado a aceitar esse outro paciente grave. Então a sala vermelha ela tem as suas condições e muitas das vezes que dificulta um pouco o volume mesmo, né, que nós trabalhamos. Mas isso é independente disso, a sala vermelha está equipada para receber 3 pacientes graves, em qualquer situação, 3 pacientes graves. Da nossa parte médica, eu vou dizer da minha, né, porque o responsável direto aí da sala vermelha e atendendo a paciente, a gente vê que é muito triste, né? A gente perdeu um paciente muito jovem, mas a paciente acabou entrando aí num processo que a gente chama de processo inflamatório, onde há alterações de permeabilidade de vasos, onde há alterações de plaquetárias, plaquetometria baixa da paciente, onde há alterações de função hepática. Isso tudo gera uma situação chamada de acidose metabólica. Quando o paciente entra nessa quadra de acidose metabólica, o sangue fica ácido, aí a paciente entra em colapso. Então, o tratamento desses pacientes, volume, o tratamento desses pacientes, drogas vasoativas, o tratamento desses pacientes em quadro de insuficiência respiratória, a sedação e intubação. Então, assim, do ponto de vista de tratamento, essas doenças chamadas de febres hemorrágicas e arboviroses, que quando evoluem para quadro grave, é um tratamento muito limitado, porque não existe um medicamento específico que você vai ali bloquear o vírus e o vírus vai parar de agir no organismo
e a pessoa vai melhorar. Porque o que atrapalha mais esse paciente não é propriamente o agente etiológico, o que atrapalha mais é o processo inflamatório que se segue. Mas, resumidamente, dentro daquilo que está ali, dentro daquilo que nos compete ali de trabalhar com o paciente, nós oferecemos, né, para o paciente. Infelizmente, há derrotas na nossa vida, que quando o paciente desse jovem falece, é uma tristeza para nós, mas não passava na nossa cabeça que nós iríamos perder a paciente. O quadro dela, digamos assim, o quadro clínico, o quadro laboratorial, todo aponta para as doenças chamadas hemorrágicas, né? Aquele conjunto de doenças hemorrágicas do qual a doença dengue faz parte. Evidentemente que, se chegar o diagnóstico etiológico de dengue, eu digo, haveria um outro rumo a ser tomado? Não, porque todas as doenças hemorrágicas, infecciosas, do tipo arboviroses, todas elas, febre amarela, malária, dengue, todas elas, o tratamento praticamente, pelo menos o tratamento da situação sindrômica do paciente, praticamente é a mesma coisa. Então, assim, o resumo desse tratamento é volume, drogas vasoativas, reposição de plaqueta, às vezes plasma, às vezes albumina, quando as proteínas estão baixas, mas não muda muita coisa. Quando esse paciente entra nesse quadro grave, a gente tem extrema dificuldade de tirar o paciente da gravidade.